Continuando o sexto vídeo, continua então Allan Kardec. Mas então por que nós, civilizados, esclarecidos, nascemos na Europa antes que na Oceania? Olha as declarações de Allan Kardec. Os negros são seres tão brutos, tão pouco inteligentes, burros, ignorantes, que seria trabalho perdido procurar instruí-los. É uma raça inferior, diz Allan Kardec, incorrigível e profundamente incapaz. Isto foi derrubado quando os negros venceram as Olimpíadas e acabou com a supremacia ariana e branca de superação de poder dos brancos, quando o negro ganhou nas Olimpíadas. E tantos juízes, engenheiros, arquitetos, cozinheiros, importantes celebridades do povo negro, Nelson Mandela, Martin Luther King, Malcolm X ou Malcolm X, Zumbi dos Palmares, Barack Obama, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé é o nosso rei, e tantos outros espalhados pelo mundo, como aqui em São Paulo, engenheiros, tanta mulher negra, tanta gente de capacidade. Será que o Allan Kardec não estudou sobre os negros, os egípcios, sobre os descendentes de Cã, filho de Noé, arquitetos, engenheiros, inteligentíssimos construtores, homens poderosos, os grandes médicos e medicinas do Egito, descendentes de Cã, de Cush, de Nimrod, os grandes filósofos, conhecimentos de astrologia, de mística, de medicina, que os negros escravos tornaram-se escravos, herdaram e passaram de geração para geração até serem conhecidos como benzedores ou benzedeiras, ou como os tais pretos velhos, ou como aqueles que foram taxados como bruxos e bruxas pela maldade da Santa Inquisição Católica. Será que Allan Kardec desconhece tudo isso? Será que Allan Kardec desconhece o porquê das esfinges do Egito foram violadas e foram arrancadas o nariz e a boca por traços negroides? Pare e pense sobre isso. Continua Allan Kardec dizendo o seguinte: que Deus, a sabedoria e a justiça não erra. Um espírito ignorante jamais poderia estar no corpo de um músico ou pianista. Palavras de Allan Kardec em questão de reencarnação. Mas então, por que nós, civilizados, brancos, esclarecidos, nascemos na Europa antes que na Oceania? Em corpos brancos, antes que em corpos negros. Por que um ponto de partida tão diferente? Se não se progride, se não como espírito? Porque Deus nos isentou do longo caminho que o selvagem deve percorrer. Nossas almas seriam de outra natureza que a sua? Olha só, que coisa terrível, hein? Que coisa, digamos, perversa. Que nojo esse homem tinha dos negros e dos índios. Allan Kardec e o seu racismo.
Ele continua. Porque Deus nos isentou do longo caminho que o selvagem deve percorrer. Nossas almas seriam de outra natureza que a sua? Por que, então, procurar fazê-lo cristão? Se o fazeis cristão, é que o olhais como vosso igual diante de Deus. Se é vosso diante de Deus, por que vos concede privilégios? Ele está dizendo que se o negro e os índios, os indígenas de pele escura, são iguais aos brancos diante de Deus, por que alguns têm privilégios e outros não? Em Deus. Agiríeis inutilmente, não chegaríeis a nenhuma solução, senão admitindo para nós um progresso anterior para o selvagem, um progresso ulterior. Se a alma do selvagem deve progredir ulteriormente, é que ela nos alcançará. E se progredirmos anteriormente, é que somos selvagens, porque se o ponto de partida for diferente, não há mais justiça. E se Deus não é justo, não é Deus. Se Deus não dá prerrogativa para o branco, para o europeu, então ele não é Deus. Se Deus trata com igualdade o branco e o negro, como seres inteligentes, então ele não é Deus, diz Allan Kardec. Pasme, de amor e caridade não tinha nada. Coisas que não te contaram e eu te conto aqui. Eis, pois, forçosamente duas existências, continua Allan Kardec, extremas. Duas existências extremas. A do selvagem, negros e indígenas, e a do homem mais civilizado, os brancos, diz Allan Kardec. O que é excepcional nos povos avançados? É a regra em certas raças? Começamos o nosso estudo aqui na página 6 agora, tá bom? A outra página foi a 5. Agora nós começamos na página 6. O que é excepcional nos povos avançados e a regra em certas raças? Por que isto? É injusto? Preferência? Não, é a sabedoria. A natureza é sempre previdente, nada faz de inútil. Ora, seria uma coisa inútil dar um instrumento completo a quem não tem meios de servir dele? Presta atenção. Os espíritos selvagens são espíritos de crianças, podendo assim se exprimir entre eles muitas faculdades ainda estão latentes, ou seja, muitos conhecimentos e ciências estão ocultos, encobertos, escondidos, subentendidos aos negros e aos indígenas. Ele disse bem, oculto, escondido, encoberto, não compartilhado com o seu semelhante. Que faria, pois, o espírito de um Hottentot? O Hottentot que ele se refere é essa foto que eu vou mostrar agora aqui para você. São os Hottentots. São, na verdade, indivíduos negros, africanos do sul, nômades, primitivos. O que faria um espírito de Hottentot, de um negro, de um tribal africano, no corpo de um árago? O que é árago? Árago é um nome que quer dizer que tem luz. Árago, que ele se refere aqui, é um físico e astrônomo que foi
Dominique François Jean Arago. Dominique François Jean Arago. Vamos para agora o 7º vídeo.